pessoal, tudo bem? Curtindo essas aulas de embriologia do sistema respiratório? Para a gente finalizar esse sistema, a gente vai falar hoje sobre o processo de formação dos brônquios e das estruturas intrapulmonares. A gente vai falar do processo de formação dessas estruturas, dividindo em períodos de desenvolvimento pulmonar. Vocês sabiam que o sistema respiratório é o último sistema a se desenvolver? Que o processo completo de desenvolvimento dele acontece mais ou menos no 8º ano de vida, depois do nascimento? Pois é, vamos falar como é que isso tudo acontece, quais são os períodos certinhos, quando a criança nasce já consegue sobreviver de boa, sem problema nenhum, ou se ela nascer antes, um período mais prematuro, o que pode acontecer? Vamos lá? Embriologia do sistema respiratório, pulmões e pleura. Falamos em aulas anteriores que o sistema respiratório está dividido anatomicamente em vias aéreas superiores e inferiores e histologicamente em porção condutora e porção respiratória. Já falamos da embriologia do nariz, da faringe, quando a gente estudou o aparelho faríngeo. Falamos também da embriologia da laringe, da traqueia, numa aula anterior, quando a gente falou do divertículo respiratório. E hoje a gente vai continuar e terminar a embriologia do sistema respiratório falando do desenvolvimento dos brônquios, dos pulmões e das pleuras. Então, são objetivos da nossa aula de hoje falar do processo de formação dos brônquios, da pleura ou das pleuras, porque tem uma visceral e uma parietal, e do desenvolvimento do pulmão. Só que para estudar o desenvolvimento pulmonar, a gente vai estudar em períodos, que são os períodos de desenvolvimento pulmonar. Tudo bom? Vamos lá? Bom, formação dos brônquios. Para falar de formação dos brônquios, a gente tem que voltar lá na 4ª semana, quando a gente estudou que a formação de um divertículo, que surge a partir de uma evaginação do intestino anterior. Essa evaginação do intestino anterior formava um divertículo respiratório. E a partir desse divertículo respiratório, do divertículo laringotraqueal, a gente viu o processo de formação da laringe, da traqueia, E hoje a gente vai continuar estudando esse divertículo, falando do processo de formação dos brônquios. Por quê? Porque os brônquios são formados a partir da região caudal do divertículo, que é uma estrutura um pouquinho mais dilatada, chamada de broto respiratório, que alguns livros também chamam de broto pulmonar. Esse broto respiratório ele vai se ramificar e formar os brônquios principais. Então, a gente já sabe que os brônquios principais, que são revestidos por um epitélio respiratório, tem uma lâmina própria de tecido conjuntivo, tem glândulas e cartilagem na submucosa, assim como a traqueia, vão ter todo o epitélio e glândulas derivados do endoderma, músculo conjuntivo e cartilagem derivados do mesoderma esplâncnico. Esse broto respiratório, ele vai se ramificar, mas ele se ramifica dentro de um canal chamado de pericárdio pleuroperitoneal. E esse canal, ele foi formado a partir do dobramento cefálico do embrião. Quando aquela prega cefálica que foi formada lá na 4ª semana de desenvolvimento embrionário deslocou o coração e o septo transverso, que não está aparecendo aqui, dividindo o celoma intraembrionário em canais pericárdio-pleuroperitoneais. Então, a gente pode ver aqui essa parte anterior, que é onde o coração está se desenvolvendo, desse canal vai formar a cavidade pericárdica. Aqui atrás, onde os pulmões estão se desenvolvendo, a gente vai ter a formação da cavidade pleural. E se a gente estivesse observando uma parte mais inferior do embrião, abaixo daquele septo transverso, a gente veria a formação da cavidade peritoneal. O septo transverso, que foi deslocado na 4ª semana com a formação da prega cefálica, vai formar junto com outras estruturas, o diafragma, dividindo assim esses canais pericárdio-peritoneais numa cavidade torácica e numa cavidade peritoneal. Bom, o importante aqui desses esquemas é a gente observar a evolução naquela ramificação do broto respiratório.
com a evolução no processo de formação dos pulmões. Inicialmente, entre a quinta e a sexta semana, a gente vai ter a formação dos brônquios principais. Esses brônquios eles vão se ramificar e depois vão continuar se ramificando e as estruturas pulmonares vão surgindo. Observem que todo esse desenvolvimento pulmonar acontece dentro de uma cavidade e aqui a gente já consegue ver o primórdio da cavidade pleural, ó, que é esse espaço aqui que a gente está observando entre a pleura visceral, que está em volta do pulmão, e aqui a pleura parietal, que está aqui limitando a cavidade pleural. Falando nisso, como é que essas pleuras, a partir de que estruturas as pleuras são formadas? Bom, as pleuras são serosas que envolvem os pulmões, né? A pleura visceral, melhor falando, é uma serosa que vai envolver o pulmão. E essa pleura visceral deriva do mesoderma esplênico. O mesmo mesoderma que formou conjuntivo, cartilagem e músculo dos pulmões, né? Que estão ali compondo os pulmões. Aqui a gente pode observar a cavidade pleural, que inicialmente ela é bem grande, né? Mas com o desenvolvimento pulmonar, a expansão do pulmão que vai se desenvolvendo, ela vai ficando mais limitada, diminuída. E limitando aqui ao redor da cavidade pleural, a gente tem a pleura parietal. E a pleura parietal vai derivar de quem? Do mesoderma somático, que é aquele mesoderma que revestia a parede do corpo. Tá? Bom, nessas imagens a gente pode observar que aquele broto respiratório, ele já sofreu aqui duas ramificações, né? Primeiro se ramificou em brônquios principais, depois em brônquios lobares, mas ele continua esse processo de ramificação, formando outras estruturas pulmonares. E é o que a gente pode observar aqui, continuando a estudar brônquios, né? O brônquio principal vai originar inicialmente o broto respiratório inicialmente vai se ramificar em dois brônquios principais, um direito e um esquerdo, onde o brônquio principal direito ele é mais verticalizado do que esquerdo. Isso favorece, tá? Isso vai permanecer no adulto. Isso favorece a entrada, né, de algum corpo estranho no pulmão direito, tá? Por conta dessa posição mais verticalizada. A gente observa também que no pulmão direito, o brônquio principal se ramifica em 3 brônquios lobares, tá? E aqui, a partir daqui, a gente vai ter a formação dos lobos pulmonares, que no lado direito são 3 e no lado esquerdo são 2. E a gente pode observar nas outras imagens também que essa ramificação continua. E esses brônquios vão sofrer várias ramificações. Inicialmente, um principal se ramifica no lobar, um lobar em segmentar, que vão continuar se ramificando até formar bronquíolos, propriamente dito, terminal e respiratório. E esses bronquíolos respiratórios também vão continuar se ramificando em ductos alveolares, alvéolos e sacos alveolares. E isso acontece tudo ao mesmo tempo? Ou existem períodos de desenvolvimento onde todas essas estruturas pulmonares vão surgindo? Lógico que existem períodos de desenvolvimento onde todas essas estruturas pulmonares vão surgindo. E quais são esses períodos de desenvolvimento e o que acontece durante eles? Bom, para o desenvolvimento completo do pulmão, o período completo de desenvolvimento total do pulmão vai da sexta semana até 8 anos de vida. 8 anos de vida? Sim, 8 anos de vida. O sistema respiratório, os pulmões continuam a se desenvolver depois do nascimento. E isso é fácil da gente entender, né? Ele é o último órgão a funcionar, porque os pulmões só vão funcionar depois do nascimento. A troca de gasóleo só acontece depois do nascimento. E depois do nascimento, eles vão continuar amadurecendo e 95% dos alvéolos são formados. Há uma duplicação do número de alvéolos e alvéolos maduros são formados, tá? 95% dos alvéolos maduros são formados depois do nascimento. Bom,
Esses períodos de desenvolvimento pulmonar, eles têm uma duração média de 10 semanas. Vocês podem observar aqui, ó, nesse aqui, pseudoglandular, vai da 6ª até a 16ª semana. O canalicular, da 16ª à 26ª semana, e assim sucessivamente. Uma outra coisa importante a ser dita é que os segmentos apicais dos pulmões se desenvolvem primeiro antes dos segmentos basais. Então, você pode ter, por exemplo, na 16ª semana, um pulmão em dois períodos de desenvolvimento distintos, porque o segmento apical já vai estar na fase canalicular, onde os segmentos basais ainda estarão na fase pseudoglandular. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa dizer é o seguinte: para esses pulmões se desenvolverem, amadurecerem, a gente precisa de 3 coisas. Uma é espaço. Se não tiver espaço para desenvolvimento pulmonar, ele não se desenvolve, a gente tem uma condição chamada de hipoplasia pulmonar. Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, se tiver uma herniação de vísceras abdominais para a cavidade torácica, não tiver uma formação completa ali do septo transverso, algumas vísceras herniarem, vão ocupar o espaço em que o pulmão teria para se desenvolver. Ele não consegue se desenvolver, hipoplasia pulmonar. Uma outra situação, uma outra coisa essencial para o desenvolvimento pulmonar são os movimentos respiratórios. A gente tem que começar durante o período, final do período embrionário e período fetal, tá? E os fetos têm que inspirar e expirar líquido amniótico. Então, tem que ter movimentos respiratórios e uma quantidade suficiente de líquido amniótico para que o feto possa inspirar e expirar. E assim, né, os movimentos acontecerem. Se tiver uma condição chamada de oligodrâmino, onde há uma deficiência, uma quantidade diminuída de líquido amniótico, a gente também pode acontecer a hipoplasia pulmonar. Tem uma anomalia chamada sequência de Potter, onde a hipoplasia pulmonar ela é devida ao quê? A uma agenesia renal, a não formação do rim. Essa não formação do rim leva uma diminuição do líquido amniótico, porque esse líquido é formado, por exemplo, pela urina amniótica, tá? Pela urina lá fetal, que não é a mesma urina da gente. Então, se tiver uma diminuição desse líquido amniótico, há uma hipoplasia pulmonar e esse feto, ele morre. Ele não consegue sobreviver. Tem uma série de outras anomalias na sequência de Potter, mas a gente vai falar de anomalia num momento posterior. Bom, esse período todo de desenvolvimento, que vai da 6ª semana até 8 anos de vida, é dividido em 4 fases, né, ou 4 períodos. O primeiro período é o pseudoglandular, que vai da 6ª até a 16ª semana. O segundo período, que vai da 16ª à 26ª semana, é o canalicular. O terceiro período é chamado de saco terminal e vai da 26ª semana até o nascimento. O último período é o período alveolar, que vai da 32ª semana até 8 anos de vida pós-natais. Mas o que acontece durante esses períodos de amadurecimento pulmonar? Bom, o período pseudoglandular recebeu esse nome porque nesse momento, né, da 6ª até a 16ª semana, não há nenhuma estrutura respiratória no pulmão e ele tem uma aparência, ele parece muito com uma glândula exócrina. Por quê? Porque os brônquios e bronquíolos terminais que são formados ali nesse período pseudoglandular, eles têm um revestimento de epitélio cúbico. Então, parece muito um ducto glandular, tá? E os brônquios, ductos excretores. E ali também não existe muita vascularização, os vasos ainda são meio escassos. Se a criança nascer nesse período, ela não consegue sobreviver, tá? Até porque outros órgãos, né, também não vão estar desenvolvidos. Mas a respiração no final do período pseudoglandular, ela não é possível, porque não existe estrutura respiratória. Já no período canalicular, que a gente viu que vai da 16ª até mais ou menos 26ª semana de desenvolvimento, a luz dos brônquios e os bronquíolos terminais fica mais ampla. O epitélio aqui vai ficando um pouco mais delgado, então
vai ficando um cúbico cada vez mais baixo até formar o epitélio pavimentoso simples dos alvéolos. No final desse período, já surgem bronquíolos respiratórios. Então, aquela estrutura respiratória que não tinha no pseudoglandular começa a ser formada no canalicular. E uma outra coisa importante que acontece aqui também é que, nesse período canalicular, mais ou menos entre a 20ª e a 22ª semana de desenvolvimento embrionário, surgem células chamadas de pneumócitos do tipo 2 e começa a ser produzido no período canalicular o líquido surfactante, tá? Ainda não é uma quantidade suficiente para a respiração, para esse feto respirar normalmente, mas como já existem estruturas respiratórias, se o feto nascer no final do período canalicular e for submetido a cuidados intensivos, ele pode sobreviver, tá? Sozinho não, tem que ter cuidados intensivos. A terceira fase de desenvolvimento do pulmão, ou terceiro período, é o de saco terminal. Tem livros que chamam de sacular. Nessa fase, é um aumento muito grande da vascularização. Isso é muito importante, né, pessoal? Não adianta ter alvéolos sem ter vasos para formar a barreira hematoaérea. A gente tem que ter contato dos alvéolos com os vasos sanguíneos para que aconteça a troca gasosa. E nesse período há um aumento muito grande da vascularização. Além disso, os alvéolos ficam com a parede mais fina, aqui não é como parece, não sei por que eu escrevi isso, tá? Mas a gente vai ter um adegalçamento, vai ficar mais delgada da parede alveolar. A gente pode observar aqui que as células alveolares ficam pavimentosas bem baixinhas. A gente já vai ter, né, porque essas células pavimentosas baixas são os pneumócitos do tipo 1, então a gente vai conseguir ver esses pneumócitos do tipo 1, vai aumentar o número de pneumócitos do tipo 2. Com isso, a gente vai ter uma produção maior do líquido surfactante. Lembrando que o líquido surfactante é uma secreção fosfolipídica que diminui a tensão alveolar. Ele impede o colabamento dos alvéolos, tá? Porque ele forma uma interface ali entre o ar e o alvéolo depois do nascimento. Se a criança nascer e tiver uma deficiência de líquido surfactante, a gente pode ter a telectasia, que é o colabamento alveolar, tá? No último período, que é o período alveolar, que vai do final do período fetal, né, com 32 semanas do período fetal até 8 anos de vida, a gente tem a formação de alvéolos primitivos, de mais ou menos 150 milhões de alvéolos primitivos, há um intenso aumento da vascularização, que entra em contato muito íntimo com os pneumócitos do tipo 1, formando uma membrana alvéolo capilar, que vai permitir a troca gasosa. E nesse período também, mas depois do nascimento, a gente tem a formação dos alvéolos maduros, tá? No período fetal, né, final, só tem mais ou menos 5% de alvéolos maduros. 95% dos alvéolos maduros se desenvolvem no período pós-natal. E há também um aumento, né, de mais ou menos de 100% desses alvéolos. Assim, os alvéolos primitivos, que são 150 milhões, vão se tornar 300 milhões de alvéolos maduros. Por quê? Porque esses 150 milhões de alvéolos primitivos, eles são subdivididos pela formação de septos interalveolares em alvéolos maduros. Ao nascimento, o pulmão desse feto ele é bem denso, tá? E essa situação é porque ele está preenchido por líquido pulmonar. Esse líquido pulmonar, em grande parte, é o líquido amniótico, tá? O líquido da cavidade amniótica, mas também tem secreção das glândulas traqueais, secreção das glândulas brônquicas. E durante o nascimento, esse líquido ele vai ser expelido. Ele vai ser expelido e o ar, né, vai entrar no pulmão. Então, o pulmão vai ficar menos denso e mais aerado, né, por conta dessa troca do líquido pulmonar que vai ser expelido e da entrada de ar nos pulmões.
A maior parte desse líquido, gente, ele sai dos pulmões por uma drenagem por conta dos vasos linfáticos, tá? Esses vasos linfáticos, eles são formados a partir também do mesoderma esplâncnico. E o feto a termo, ele tem vasos linfáticos maiores e mais numerosos do que nos adultos. O fluxo linfático ele é muito rápido durante as primeiras horas após o nascimento. Mas além dessa drenagem linfática, auxiliam também na remoção desse líquido pulmonar, né, para a entrada de ar, a boca e o nariz. Quando você tem no parto normal, né, a passagem do feto pelo canal vaginal vai pressionar o tórax e vai ajudar a expelir esse líquido. A artéria, mas principalmente as veias e capilares pulmonares também vão estar, as veias vão também estar fazendo drenagem desse líquido, né? Além disso, a gente observa, né, às vezes nos partos, que tem fazem uma aspiração do líquido amniótico ali no nariz para ajudar na respiração. Bom, então, visto isso, a gente estudou todo o sistema respiratório. A gente viu que a formação do sistema respiratório ela se inicia a partir de uma evaginação ventral do intestino anterior, que é chamada de divertículo respiratório. Que esse divertículo respiratório ele tem um revestimento interno de endoderma, de onde deriva o epitélio de revestimento e glândulas de todos os órgãos do sistema respiratório. Desse endoderma também vai derivar células dos alvéolos, como os pneumócitos tipo 1, pneumócito tipo 2. Macrófagos vêm do mesoderma esplâncnico, porque o mesoderma esplâncnico ao redor é que vai formar a lâmina própria de tecido conjuntivo, músculo, vasos, ossos lá na cavidade nasal e cartilagens aqui no sistema, nos pulmões, né, nos brônquios. A gente viu que esse divertículo respiratório, a porção caudal dele é um pouquinho mais dilatada, também chamada de broto respiratório. Ela vai se ramificar formando os brônquios principais, que vão se ramificar em brônquios lobares, segmentares, bronquíolos. Vimos que durante o desenvolvimento pulmonar, as modificações em que os pulmões sofrem, né, para sua formação marcam períodos de desenvolvimento pulmonar. São 4 períodos, começando na 6ª semana e terminando com 8 anos de vida. Período pseudoglandular, canalicular, saco terminal e alveolar. Que esse desenvolvimento é progressivo, que dependendo do momento em que esse feto nascer, né? No momento em que esse feto nascer, a respiração não será possível, então a vida não será possível. E vimos também que a pleura, que é a serosa, que está lá envolvendo os pulmões, que é dividida em pleura parietal e pleura visceral, derivam a visceral do mesoderma esplâncnico e a parietal do mesoderma somático. Pessoal, segue aqui a bibliografia consultada para essa aula, né? São os mesmos livros que eu gosto muito, o Moore de Embriologia Clínica, o Langman de Embriologia Médica e o Larsen de Embriologia Humana. Não esqueça que só assistir a aula não basta, precisa estudar e ler nos livros para consolidar o conhecimento. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Lembro que estou nas redes sociais como Loucas por Isto e Cai na Prova. Cai na Prova está meio devagar, mas a gente vai dar uma melhoradinha, tá? Me sigam lá. E se você já está inscrito, muito obrigada. Compartilha, fala para mim o que você achou dessa aula, comenta, ativa o sininho, curte o canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, curte o canal. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Beijos!